É raro eu fazer um dissecando sobre um livro que eu não gosto muito, mas esse aqui é um exemplo que vale a pena fazer porque ele vai levantar debates interessantes. Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui e vamos falar hoje sobre The Wicked plus The Divine, que é um quadrinho gringo da Image Comics, que saiu acho que em 2012, 2011, ganhou prêmios, é um quadrinho bem premiado, link pra compra quem quiser na descrição, e é um quadrinho que ele me deixou um gosto esquisito na boca, porque ao mesmo tempo que tem coisas muito boas aqui, tem coisas bem ruins. E eu vou falar um pouquinho dos dois, falar as coisas boas e coisas ruins, e deixar pra vocês julgarem se o livro realmente, no final das contas, é positivo ou negativo. Na verdade, esse livro aqui foi um gatilho para eu começar essa minha série que eu tô fazendo agora sobre as leis da magia, né? Que eu comecei na segunda-feira. Então vejam esse vídeo que eu fiz segunda-feira para entender melhor o que eu tô falando aqui e vejam os próximos vídeos, porque eu vou falar bastante desse livro aqui nos próximos vídeos sobre leis da magia e como construir universos ficcionais que funcionem ou que não funcionem tão bem. Eu queria lembrar vocês de que as inscrições para o meu curso de desenho e curso de quadrinhos ainda estão abertas, quase fechando as turmas, então por favor, entre aqui na descrição, tem link para você falar comigo, entrar, se inscrever, se matricular e ter aula comigo no segundo semestre, beleza? As aulas são presenciais ainda aqui no Rio. Não se esqueçam também que o meu projeto do Silas está no Catarse e o projeto está indo muito bem, eu estou muito orgulhoso, mas ainda falta muito para ele dar certo, então por favor, se você não apoiou ainda, apoia lá. Compartilha o projeto. Se você não conhece o projeto ainda, vai lá dar uma conferida. Eu falo bastante, explico certinho o que é. É uma continuação, mais ou menos, né, do meu livro que eu lancei ano passado, do Salto. Tem uma opção que você pega os dois livros juntos, então, cara, só vai lá no projeto e dá uma moral, beleza? E por último, essas semanas agora eu vou estar viajando bastante, então quem quiser acompanhar como é que é o dia a dia de evento de quadrinhos, de estar viajando pela cidade, correndo evento, me segue no Instagram, porque eu posto coisa lá direto, todo dia. Enfim, é o cotidiano de um quadrinista que tá rodando eventos. Bom, vamos lá, falar desse livro aqui. E vou começar a falar sobre as coisas boas desse livro, porque tem coisas muito boas sim, e principalmente em relação à arte. Eu achei a arte disso aqui muito legal, ela é muito limpa, e é difícil ver uma arte limpa e que seja ao mesmo tempo muito precisa, sacou? Geralmente, sei lá, um Linkler, né, um quadrinho europeu, ele tende a fazer as feições mais simples, mais cartoonizadas, porque tem poucas linhas para trabalhar. Aqui não, ele tem poucas linhas, mas ele faz isso de forma muito real e expressiva, então o desenho realmente é muito, muito legal. E as cores são mais legais ainda, cara, porque não se dá tanto valor assim ao colorista, né? Mas no caso do Matthew Wilson aqui, cara, graças às cores é que esse quadrinho é tão impactante visualmente, porque realmente, se você tentar enxergar isso aqui sem as cores, ele fica até pueril, fica fraco, sacou? As cores fazem toda a diferença nesse quadrinho. Pra quem não conhece a história, é o seguinte: a cada 90 anos, deuses reencarnam no mundo e eles reencarnam em pessoas, né? Então assim, pegam pessoas aleatórias e viram deuses, meio que os deuses encarnam nelas. E quando eles vêm pra Terra, eles ficam aqui, duram 2 anos, depois eles morrem. Então assim, eles têm essa frase bonitinha e icônica que é: não é porque você é imortal que você vai viver pra sempre, sacou? Então os deuses têm um tempo de vida limitado aqui na Terra, depois de 90 anos eles voltam. Esse ciclo sempre acontece. Então a premissa é interessante, eu achei legal, fiquei curioso pra ver como é que eles iam tratar isso, porque aparentemente os deuses, quando vêm à Terra, eles viram meio que popstars, tá ligado? Eles ficam famosos e importantes, porque afinal de contas eles são deuses, né? E muita gente cultua eles e cria, enfim, toda uma hype em volta dos deuses, e eu achei legal do ponto de vista conceitual, porque isso aqui é uma crítica à cultura pop, né? A cultura de massa de idolatrar pessoas. Se você olhar por esse aspecto, você entende que os deuses são pessoas que não fazem nada, que não têm o que fazer, né? Mas que são idolatrados por todo mundo porque eles são bonitos ou influentes ou relevantes de alguma forma. O ser socialite só porque você é rico. E é uma crítica muito legal, entendeu? Eles fazem isso e dá certo nesse ponto. Tem algumas sacadas narrativas muito legais. Uma delas é que eles usam os rostos dos deuses no início de cada capítulo. Então você começa a se identificar com o personagem, né? Você sabe quem é quem um pouquinho melhor. Outra coisa que eles fazem também é com preto. Tem várias cenas em que tem muito uso de preto e quadrinhos pretos só com texto, ou então páginas inteiras de preto com um quadro que passa no meio, assim. Tem uma cena no metrô que é particularmente muito bonita, porque tá tudo preto e o quadro é tipo o metrô fazendo um buraco na terra, assim. É bem legal a solução narrativa que eles usam com o preto. E tem uma cena também muito legal onde tá rolando um diálogo intercalado, onde tem uma menina, a personagem principal, tá conversando com a detetive e conversando com um dos deuses. Só que ela meio que é o interlocutor entre as duas, então ela fala com uma e quem responde é a outra, porque ela tá meio que fazendo o telefone sem fio, sacou? Uma solução narrativa para esse diálogo excelente, ficou muito bonita a página visualmente, né, com 2 eixos separados, 2 colunas de conversa. O primeiro ato da história é muito bom, envolve um crime, uns assassinatos, e aí uma deusa
é culpada pela parada e é presa. E aí tudo tá engatando pra uma parada interessante, e aí do segundo ato pra frente a história vai ladeira abaixo e eu não consigo mais acompanhar. Eu fiquei muito irritado com a história e eu vou falar agora pra vocês o porquê. Bom, primeiramente é uma história sobre um monte de deuses que estão na Terra. É uma premissa que você... Ok, ela é difícil de comprar, né? Porque são deuses, eles vão estar na Terra e vão viver normalmente. Mas ok, você compra porque, na minha cabeça, ia ser uma história sobre o cotidiano dos deuses, como é que eles iam lidar com a situação, como é que eles iam viver, como é que eles iam passar por problemas de humanos, enfim. É uma questão que dá pra fazer, dá pra contar boas histórias com essa premissa. Só que são tantos deuses, são tantos, sério, acho que são 12 deuses. Cara, não tem como você introduzir todo mundo. Então, o primeiro arco, são 5 revistas, né, juntas num arco só. Cara, não deu pra conhecer nem metade, apresentaram tipo 4, 5 personagens e já tá confuso, tem um monte de gente, você não sabe quem é quem, e aí eles citam um monte de gente como se você soubesse quem são as pessoas, só que você não sabe. Por exemplo, eu curto mitologia, eu já procurei mitologia egípcia, mitologia nórdica, mitologia grega, eu me amarro nessas paradas, e mesmo assim eu não conhecia os deuses que estavam citando, sacou? Eu era obrigado, muitas vezes, a ir pesquisar, parar de ler e botar no Google quem é fulano de tal, porque eles falam dos deuses como se você conhecesse os caras, como se eles estivessem na história há um tempão, e não tão, entendeu? Ele te obriga a conhecer um monte de coisas. E isso é meio que mais ou menos um problema, porque eu tava lendo recentemente um livro chamado Tudo que é Ruim é Bom pra Você, que é esse livro aqui, que é um livro muito interessante que fala sobre como que a mídia contemporânea exige do leitor muito mais background, muito mais contexto pro que ela tá contando do que ela, enfim, exige da gente, né? E isso é positivo pro nosso cérebro, pra nossa habilidade cognitiva, né? Ele te obriga a estar sempre buscando referências, estudando, procurando mais. Ok, eu entendo esse argumento, mas nesse caso aqui, cara, eu não estava preparado pra isso, sacou? Eu queria que a história fluísse, ela não fluía, ela estava engasgada. Porque toda hora eu falava, cara, mas que é isso aqui? Como assim? O que ele tá falando? Quem é essa pessoa? Eu tinha que toda hora ir e voltar, e ficou chato, sacou? Ficou incômodo. Uma tentativa que eles fizeram de humanizar essa história, né? De colocar a gente entendendo o que tá acontecendo, foi colocar um personagem principal, que é uma menina, que não é deus, é uma menina normal, né? Que tá lá junto com os deuses, vivendo as paradas, e ela meio que é os olhos do leitor, né? Ela é o leitor na história. Só que essa personagem, ela não faz nada na história, ela é completamente passiva. Eu não me importo com ela porque ela só reage às coisas, sacou? Ela só tá lá, ela vê as coisas, ela comenta. Ah, aconteceu isso. Ah, tava acontecendo isso. E é chato, eu não quero saber dela, sacou? A história não é sobre ela não faz nada pra mover a história, ela só está lá narrando o que tá acontecendo e fazendo comentários idiotas. Isso me incomodou muito. Eu entendo que pra quem leu a história, ela vai ter uma redenção no final. No final desse livro, você entende, ela faz um negócio que, não, beleza, ok, comprei a ideia. Mas até chegar no final, ela é insuportável, ela é insuportável. E remonta ao problema que eu expliquei antes, de que não tem contexto. Você já é apresentado a ela como se, tipo assim, você sabe quem ela é, você sabe o que ela faz, você sabe o que ela tá fazendo da vida e só segue a história, entendeu? E você, peraí, mas como assim? Não tem construção de personagem, entendeu? Você não entende o que tá acontecendo. A história é bagunçada, é confusa. Isso me incomodou muito, cara, porque eu tava gostando do início, era legal, e depois ela começa a ficar uma bagunça e você fica... Sério, não vai em lugar nenhum. É aquela megalomania de que eles querem abrir várias pontas soltas e não fecham nenhuma ponta. A cada nova página tem uma nova parada que eles criam, que você fala, mas ele não resolveu a anterior, não abre outra, fecha primeiro, e eles vão abrindo, e não fecha nada, e você fica, cara, mas e agora? Você tem que ao mesmo tempo acompanhar, tipo, a história de, sei lá, 8 pessoas, e não dá pra acompanhar todo mundo, sacou? Não dá. Mas então, esse é só um dos problemas. O problema principal que eu encontrei aí é o mesmo problema que eu vejo em Mulher Maravilha Sangue, que eu já citei aqui, tem vídeo no canal, e que é o que me deu vontade de fazer essa série que eu tô fazendo sobre as leis da magia, que tá aqui na descrição também, eu fiz um vídeo segunda-feira sobre isso. Porque não fica claro o que os deuses podem fazer. E isso é ok, não tem problema se você não fica claro. Tem várias situações de histórias onde alguém tem um poder que não é claro o que ele pode fazer e tá tudo bem com isso. O problema é quando o poder, que você não sabe o que faz, nem o que ele é importante pra trama, sacou? Você não é explicado o que cada um pode fazer, mas o fato de eles poderem fazer coisas é o que move a trama pra frente. Então é um contrassenso, sacou? É um paradoxo. Você tem que entender o que eles fazem pra ver a trama andar, porém ele não te explica o que eles fazem. Então eu fiquei muito irritado lendo essa história, como vocês podem perceber. Tão irritado que eu vou fazer essa série de 4 vídeos pra explicar o porquê que eu fiquei irritado e porquê que isso não funciona, porquê que ele tá usando o Soft Magic errado. E não é sobre, ele não fez sentido no final, mas a história foi agradável de ler. Não foi, porque como eu falei pra vocês, a história é truncada, é agarrada. Eu dou no meu próprio, mas quem é esse aqui? Mas como é que eu sei o que ele faz?
Mas ele não fez isso não, sacou? Não faz sentido. Tem uma hora, numa cena que eles estão no metrô, que eu até elogiei anteriormente, que rola uma porrada, rola uma briga no metrô, só que tem uma multidão no metrô. Eles estabeleceram que tem uma multidão no metrô. E aí rola uma briga entre dois deuses e por, sei lá, 5 páginas seguidas só tem um quadro dos dois deuses brigando. E a menina, né, que é a menina que eu falei que não serve pra nada, que tá lá no meio assistindo. Tem 50 mil pessoas na cena, na teoria, mas só aparece a menina e os dois deuses. Ninguém mais faz nada, todo mundo tá lá assistindo, sem interagir, sem fazer nada, sem nem gritar, sacou? Não faz sentido. É uma parada que a geografia não faz sentido, sacou? Eles estabeleceram que tinha 50 mil pessoas na parada, e aí na cena seguinte, quando começa a porrada dos dois deuses, ninguém cai, ninguém se machuca, ninguém corre, ninguém foge, ninguém grita. Não faz sentido, não faz sentido. Enfim, eu tô irritado, como vocês podem perceber, com esse quadrinho. Eu tô muito curioso pra ler o resto agora, porque eu quero entender se isso tudo que eles fizeram nesse primeiro arco é só o primeiro arco, tudo vai fazer sentido depois, ou se não vai, é só uma história mal escrita. E me impressiona como que ganhou vários prêmios, sacou? Bom, foi o catártico, eu tinha que falar isso. Enfim, vocês já leram, vocês concordam, vocês discordam, falem sobre isso. Apesar da crítica social, a crítica, o conceito é muito bom, como eu falei, né? A parada de que eles estão criticando a sociedade, criticando o endeusamento dos ídolos populares e tal, mas o jeito que fizeram é horroroso. E eu vou citar aqui a Lenda de Korra, que é o exemplo que eu sempre dou, né? Eu sempre cito Aang, a Lenda de Aang, como um bom exemplo de narrativa e Korra como um mau exemplo. Aqui é a Lenda de Korra em quadrinho, porque é um negócio que a premissa é muito boa, né? Só que a execução é tenebrosa, é ruim, né? A palavra melhor que eu posso dizer é ruim. Ok? Enfim, concorda comigo, discorda de mim, bota nos comentários. Não se esqueça de apoiar o projeto no Catarse e de, enfim, me seguir nas redes sociais todas aí e tamo junto. Beleza? Curte meu vídeo, que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Vejam a série de Ilhas da Magia. Valeu!